Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus por mais um dia na presença dEle, na presença de Deus, certo? Hoje, dia 15 de dezembro de 2024, a nossa meditação vai pelo primeiro livro de Reis, capítulo 16, e vamos escolher o versículo 7, que diz assim: assim veio também a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Geu, filho de Anani, contra Baasa, ou Baasa, como ele chama, e contra a sua casa. E isso por todo o mal que fizeram aos olhos do Senhor, irritando com a obra de suas mãos, para ser como a casa de Jeroboão, e por isso o ferira. Nesses capítulos que a gente tem vindo agora, né, talvez eles tenham uma certa, vamos dizer assim, aura de repetição, um certo conceito repetitivo, porque ele está sempre tratando das casas, no sentido de quem serviu ao Senhor e de quem não serviu ao Senhor. E muito claramente nós temos as casas do reino de Israel, casas que não serviram ao Senhor. E eu sempre digo assim, é muito estranho, às vezes incompreensível para mim, como é que uma casa que foi separada pelo Senhor, né, ela não conseguia servir ao Senhor, né, através de seus homens, né? E aí sempre vem aquelas questões da manifestação, da vontade do homem, do querer do homem, do poder de escolha do homem, alterando os desígnios assim, do processo natural de Deus. Porque se Deus, olha só, se Deus tem um propósito de cumprir um projeto, e ele não sabe qual personagem irá cumprir esse projeto, aparentemente parece que fica assim confuso ele reservar aquele para ser efetivamente alguém que vai seguir, vai trilhar e vai estar com ele numa eternidade. Parece confuso, parece utópico. Então, essa relação entre vontade do homem e desígnio de Deus, eu sempre opto pelo desígnio de Deus, tá? Sei que a maioria das pessoas que eu conheço, elas estão sempre focadas ou sempre se estabelecendo nesse conceito, que é sempre o homem que escolhe, porque o próprio Senhor, ele diz assim, olha, se tu me obedeceres, se tu te firmares no meu mandamento, se tu fores fiel. E aí, a gente, esse tipo de princípio, esse tipo de entendimento, ou esse tipo de fundamentos bíblicos, é claro que dentro da nossa capacidade de raciocinar, de compreender a mensagem do Senhor, é claro que eu sempre vou ter uma tendência natural de dizer assim, não, se eu não quero, não tem como eu fazer a vontade do Senhor, e aí vai surgir o outro princípio que Deus, então, não estabelece quem vai fazer, estabelece sim o que vai ser feito, né? Porque, se você não fizer, alguém será levantado e o fará. O problema desse tipo de conceito é que, na verdade, penso eu, é que se tua casa ela tinha sido estabelecida para servir ao Senhor, se a tua casa, as tuas gerações futuras, a tua aliança, ela estabelece não só contigo contra as tuas gerações futuras, como então outros poderão surgir. Então, como outros poderão surgir porque você se negou. E aí, talvez, a casa de Judá, ela tem um pouco mais de possibilidade do entendimento disso, porque haviam reis que serviam nitidamente ao Senhor e outros que não. Mas nesse caso, a gente está tendo aqui uma série de reis, vai aparecer uma série de reis no nosso capítulo. Nós temos o primeiro rei, que é o Baasa que vem da casa de Jeroboão, e que inclusive ele o quê? O que ele faz? Ele se levanta contra Nadab, né, contra a casa de Jeroboão, ele se levanta contra Nadab, e ele conspira contra Nadab, ou seja, toma o rei na força. Ele literalmente toma o rei na força. Mas o interessante é que após, vamos dizer assim, o reinado de Nadab, o reinado de Baasa, né? De Baasa, ele recebe, o reinado de Baasa recebe as mesmas, vamos dizer assim, as mesmas exortações. Aquilo que foi aplicado à casa de Jeroboão foi aplicado também à casa de Baasa. E quando o seu filho Elá assume, né? O interessante é que o Elá assume, e a Bíblia traz o seguinte. Ela diz o seguinte, no versículo 8, no ano 26 de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tisa sobre Israel, e reinou 2 anos. Por que ele reinou 2 anos? Porque surge um outro personagem chamado, como é que é o nome do homem, rapaz? Como é que é o nome dessa vez? Ziri, chamado Ziri, que era servo dele, né, chefe da metade dos carros, ou seja, o homem que tinha ali poder ali sobre, vamos dizer assim, sobre o exército desse rei Ziri, desse rei Elá. E o que acontece? O mesmo que Baasa fez com Nadab, né? Ziri vai fazer com Elá. E a mesma consequência, ou seja, Ziri vai exterminar a casa oh meu pai do céu, vai exterminar a casa de Baasa. Baasa exterminou a casa de Jeroboão, Ziri vem e extermina a casa de Baasa, porque ele diz assim, ó, lá no versículo 11, versículo 12, assim destruiu Ziri toda a casa de Baasa, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério do profeta Geu sobre Baasa. Porque nesse processo todo aqui, lá no capítulo 16, logo no primeiro versículo, aparece um personagem que é um profeta chamado Geu, né? E esse profeta, ele vai trazer sobre Baasa e sobre os seus descendentes, ou sobre a sua casa, a seguinte expressão no versículo 2, que diz assim, porquanto te levantei do pó e te pus por chefe sobre o meu povo Israel. Lembra lá do profeta que havia avisado para ele que ele iria governar sobre as 10 tribos? Aí diz assim, e tu andaste no caminho de Jeroboão e fizeste pecar a meu povo, irritando-me com os seus pecados. Ou seja, Deus estabelece aqui que claramente quem institui os reis é ele. Ele coloca os reis sobre a face, ou por sua permissividade ou por sua própria escolha. Vamos dizer assim, que são os campos de atuação do Senhor. E aí, Ziri toma a casa, então, extermina a casa de
de Baasa, e com isso todos os seus pecados, e ele fica por ali. Mas o grande detalhe de tudo isso é que o reino de Israel é um reino que está constantemente em conflito, está constantemente em guerra no sentido de poder. Por quê? Porque é um povo que espiritualmente, eles, vamos dizer assim, seguem aqueles que já na sua espiritualidade sempre se distanciaram do Senhor. Não é uma questão física, não é uma questão material, não é uma questão de força, não, nada disso. Nós temos 10 tribos, são muitos. O problema é que espiritualmente as escolhas que eles fazem sempre são escolhas para levar a casa à sua destruição. Mas se a gente for parar para pensar, essa separação entre as tribos nunca foi da vontade do Senhor. O Senhor está agindo, rapaz, o Senhor está agindo aqui em cima de tudo. Só que ele age de uma forma que a gente não compreende, do seu jeito, em cada detalhe, levantando, fazendo, às vezes permitindo com que os próprios irmãos entrem em intrigas, em guerra, ou seja, ele vai limpando ali, limpando até uma hora ele poder estabelecer todos, e isso vai acontecer lá pro final, lá pro lado de Apocalipse, com os remanescentes, coisa nesse sentido, quando todo Israel, agora Israel no sentido amplo, no sentido único, no sentido de sua criação, os seus remanescentes, eles reconhecerão a sua, vamos dizer assim, precisão, a sua necessidade do nosso Senhor. E ele vem. Então, quando chega nisso aí Ziri, né? Ziri começa a governar. Mas Ziri, o problema é que, a partir do momento que Ziri foi estabelecido, né? Foi estabelecido ali, ou se estabeleceu, o povo, ele não gostou muito disso. Ele acabou se levantando contra Ziri, e ele levanta um outro personagem, né? Lá no versículo 21 diz assim: então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Não é exatamente aqui não. E sucedeu que Ziri, vendo que a cidade era tomada, se foi ao passo da casa do rei, queimou sobre si a casa do rei e morreu. Foi por quê? Porque o povo, ele levanta um personagem chamado Oni, e esse Oni, ele cerca a casa de Ziri, né? Cerca a casa de Ziri lá em Tisa, cerca a casa de Tisa, e esse rei Ziri, para não morrer, né? Não querendo suceder o rei, ele acaba, vamos dizer assim, incendiando sua própria casa e morre. Mas um detalhe é o seguinte, mas nada por aí. Aí o povo, ele se divide em 2, vamos dizer assim, 2 partidos. É como hoje no nosso país a gente tem, esquerda e direita. Agora virou o partido da esquerda e o partido da direita, vamos dizer assim. Mas aqui, na verdade, os dois são tanto esquerda, são tanto direita, não tem muito isso. E aí ele se divide, fica ali por 4 anos em guerras e dissensões, mas o povo que apoia o lado de Oni é mais forte, e Oni acaba reinando, mas também Oni já segue o mesmo caminho de Jeroboão, ou seja, ele, lá no versículo 26 é assim: e andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também seus pecados, como que tinha feito pecado de Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com todas as suas vaidades. E por final de tudo isso, surge talvez um dos maiores personagens agora em termos de rei de Israel, que é o rei Acabe, da linhagem espiritual ali de Jeroboão. Aí Acabe vai surgir, porque Acabe, filho de Oni, vai surgir, e o pior que ele faz, mais do que a Bíblia diz assim, ele ainda faz mais do que todo mundo, pior ele faz ainda porque ele casa-se com a famosa Jezabel. Mas isso vai ser um assunto mais para frente, né? Mais para frente, a simbologia do que Acabe. Mas uma coisa a gente pode dizer o seguinte, que o grande problema de todos esses reis aí, que espiritualmente são mortos, é porque todos eles vêm trabalhando arduamente, incansavelmente, fortemente a idolatria e esquecendo nosso próprio Deus. Ou seja, meu irmão, não esqueça de Deus, não esqueça daquele que te acolhe, daquele que te criou, daquele que te sustenta, daquele que te dá o fôlego de vida. Nada, ninguém, não há poder, não há ninguém, não há nada que possa representar e te cuidar melhor do que o nosso Deus, Senhor Jesus Cristo, tá certo? Fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso, domingo abençoado. E são capítulos que eles vão um pouco dessas repetições, mas lembrando, essas repetições para te lembrar que espiritualmente, quando você se entrega para desejo da carne, desejo de idolatria, predição ao mal, tua casa vai estar sempre boa. E paralelo a isso, nós temos Asa lá governando durante 41 anos. Mas isso também não garante que porque você está na presença do Senhor, você vai governar 41 anos, não. Às vezes, teu reinado também é bem curto. Porque tudo em Deus a propósito. Lembrai-vos, Ele tem controle sobre tudo. E não é tu que entende, não sou eu que entendo. Mas quando a gente começa a viver e começa a se deliciar com isso, e aí a compreensão, Ele começa a nos dar a permissão da gente entender, e tudo fica bem mais fácil e bem mais prazeroso. Fica na graça de Deus, tu e tua casa, e que Deus te cuide, meu irmão.